Saudamos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez no nosso canal. Estamos de volta aí para comentar tudo o que está acontecendo e tirar as lições espirituais para as nossas vidas diante desta situação. Antes de começarmos, eu peço que você curve sua fronte comigo, vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai amado, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, neste momento, de abrir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Todos são sabedores de tudo que está acontecendo. Estamos diante de uma situação atípica, diferente, nos últimos anos. Uma situação que tem acometido o mundo inteiro. É o que falamos sobre efeito borboleta ou efeito cascata. É mais ou menos assim. Eu vou usar uma comparação aqui de um tsunami. Para um tsunami acontecer, você sabe o que é um tsunami? Aquela onda gigantesca, uma massa de água enorme que passa levando tudo. Mas um tsunami começa com duas placas tectônicas que entram em atrito ou se aproximam demais. Gera uma força, ação e reação, e começa a produzir uma onda muito grande, que vai aumentando em tamanho, e à medida que chega na praia, entra no continente e leva tudo o que está pela frente. O que nós vimos, queridos, é um tsunami do coronavírus. Muitas pessoas estão vendo o tsunami e dizem, olha um tsunami, e continuam na praia, banhando, brincando, e o tsunami vindo. Como conter um tsunami? Fugindo do tsunami. Existem recomendações nas organizações de saúde internacionais, OMS, os governos federais, estaduais e municipais. Infelizmente, muitas pessoas não estão levando a sério. Eu não estou aqui para defender e dizer que o coronavírus não existe alguma motivação por trás, interesses políticos, econômicos, religiosos, nada disso. Mas ele é um problema real e pessoas estão morrendo. O Grande Conflito, página 640, diz que somente na eternidade teremos a real noção da importância de uma única alma que se perde. A gente ouve muitas piadinhas por aí, de pessoas a respeito do coronavírus. Queridos, se ele batesse na nossa porta e levasse alguém que nós amamos, as piadas começariam a ficar sem graça. Precisamos levar a sério. Precisamos ouvir as recomendações, segui-las, para o nosso bem e o bem dos nossos familiares. Mas nós estamos hoje aqui para tirar lições de tudo isso que está acontecendo. E nós iremos ver na palavra de Deus o que Deus tem a falar para nós. Tá certo? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 8. Nós vamos ler um verso que é muito falado, muito debatido, mas muitas pessoas não têm a real compreensão do que ele significa. Verso 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas capítulo 21, verso 11, fala inclusive de epidemias, doenças. Aí ele fala aqui no verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Certa vez falando com uma pessoa, ela disse assim, não, Zezito, fomes, terremotos, guerras, isso aí sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, existe fome, guerra, pestes, doenças, terremotos. Isso não significa nada. Não significa nada. Queridos, olha o que Jesus falou. É o princípio das dores. Que dores? Não é sofrimento, dor e sofrimento. Problemas sociais, familiares. Não é só isso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler aqui o verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto.
a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então as dores que Jesus falou lá em Mateus 24:8 são as dores de parto. Você aí que está nos acompanhando no canal do Advento, que é mulher. Os homens talvez não entendam bem o que eu vou falar. Mas você que é mulher, eu sou enfermeiro. Trabalho há 12 anos na área e a gente vê com frequência mulheres que estão para dar à luz. O tempo de gestação em média é 40 semanas, 9 meses. E existe uma data provável do parto, embora muitas vezes não se consiga prever o dia do parto. Mas quando completa o tempo, a mulher entra no trabalho de parto. Ela começa a sentir dores. E essas dores começam fracas, passam e voltam. Quando volta um pouco mais forte do que a outra. E um pouco mais forte, e o intervalo entre uma dor e outra vai diminuindo. E as dores vão ficando mais fortes. Até chegar o momento de parir. Detalhe, essa dor não passa mais. Só passa depois que pare. Jesus falou do princípio das dores. Será que nós estamos no princípio das dores? Não. A mulher já está para parir. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque todos esses sinais de Mateus 24, Lucas 21, do Apocalipse de Daniel, nós vemos aumentando a intensidade da dor, dos eventos e a frequência deles. Se você olhar aqui, no Brasil, ano passado teve um problema com febre amarela no fim do ano. Início do ano já começamos com enchente em vários lugares. E agora estamos com coronavírus. Então as dores estão aumentando. Meu irmão, você que está inscrito aqui no canal do Advento, se você não estiver, se inscreva, clique no sininho. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. As dores não vão passar. Quando a mulher entra em trabalho de parto, não passa mais a dor. A tendência é as coisas piorarem, os sinais aumentarem. Então, precisamos ter consciência disso. Não espere anos e anos de prosperidade temporal, de tranquilidade. Não, as coisas irão aumentar. E nós precisamos ter ciência disso. Então, por favor, não caia nessa como muitos fazem. Isso aí sempre existiu. Existiu. Mas a intensidade das dores e a frequência está aumentando. É o efeito borboleta. Não passa mais. Começou com um espirro lá na China e chegou aqui em nossa cidade. Eu sou do Maranhão, Codó, Maranhão. Hoje as pessoas já estão conscientes. O mundo é globalizado. Quem diria que o mundo iria parar como parou? Anos atrás, quando se falava, e anos falando sobre o decreto dominical, as pessoas, não, isso aí não acontece não. Não, a sociedade como nós estamos não acontece, é impossível. O mundo, a engrenagem do mundo, olha o que está acontecendo. Você que é um cristão cético. O que é o cristão cético? É o Tomé. Ele diz que é cristão, mas ele não acredita em nada. Só acredita nele, na razão dele. Está escrito, mas não acredita. Olha aí o que está acontecendo com o mundo. É possível ou não é o mundo parar por uma causa do bem comum? Esse é um dos pontos que nós vamos tirar aqui. Você observa, uma das lições. Você observa, queridos, que diante de uma crise, a primeira coisa que surge são os especialistas. O especialista falou, está falado. Isso é ruim? Não. Quando se trata de saúde, questões sociais. Agora, quando se trata da vida espiritual, aí você tem que deixar suas anteninhas em pé. Por quê? Porque é isso que vai acontecer lá quando a profecia se cumprir. Na grande tribulação vão surgir especialistas dizendo o que cada um tem que fazer, ferindo a liberdade de consciência. E isso vai ser através de leis, pelo bem comum, como está acontecendo hoje. Então hoje nós já temos que ir nos acostumando e nos preparando com o que está prestes a acontecer. Eu sou a favor de nós estarmos em casa, isolamento social, usar o álcool, estou aqui com o meu, estou também aderindo às medidas, mas nós temos que ter consciência que um dia não vai ser coronavírus que vai estar em pauta, vai ser a guarda do domingo versus sábado. E as questões ambientais, de saúde, sociais, violência, todos estão aí para dar base para esse
essa nova ordem que vai surgir, né? Interessante que as soluções para o mundo emergem da encíclica papal. A reunião foi adiada para outubro, mas vai acontecer. Ela não foi cancelada, vai acontecer. Um dia isso vai chegar, irmãos. Não nos enganemos. Devemos fazer planos? Devemos, mas não para um futuro longínquo. As dores de parto estão aumentando. Então, no momento de crise, os especialistas surgem e a liberdade de consciência é posta de lado. Já existem cidades em que a polícia está agindo mediante os decretos de prefeitos e governadores, de presidentes, para que o direito delas de ir e vir seja deixado de lado nesse momento em prol do direito coletivo. Para a situação que nós estamos vivendo, isso é bom. Mas vai chegar um dia em que a sua liberdade de consciência em relação à lei de Deus ou à lei dos homens, a lei de Deus ou a vontade do inimigo de Deus, a sua liberdade de consciência vai ser posta de lado. E é aí que vai vir uma grande tribulação para o povo de Deus. Outro ponto que nós precisamos levar em questão é que nada disso é por acaso. Algumas pessoas, isso surgiu num laboratório, é geneticamente modificado, isso aí é friamente calculado, tudo bem. Mas não podemos esquecer de uma coisa. Os problemas de saúde que nós adquirimos, queridos, são decorrentes de transgressão da lei de Deus, das leis de saúde, daquilo que Deus disse para o homem. Faça isso, o homem não faz. Isso traz consequências. Muitas pessoas aí dizem que a culpa é de Deus que está acontecendo. É Deus pesando a mão. Deus não é assim, o caráter de Deus não é assim. O homem está colhendo aquilo, a má escolha que ele fez e tem feito. Todas as nossas ações têm reação. E isso não é Deus punindo, é consequência. Deus coloca a sua lei, e de uma forma especial em questão as leis de saúde, como uma proteção para que o homem não sofra essas consequências naturais. Quando é que o homem vai entender que o pecado, o caminho do pecado, traz consequências para ele e para a sociedade? Existem muitos sites mostrando, claro, alguns nem tanto confiáveis, mas outros sim, que toda essa epidemia surgiu de uma dieta pervertida lá da China. Pessoas comendo morcego e outras coisas. Você sabe que aquela população é tanta gente para alimentar que eles recorrem até os animais, a tudo. Tudo que se move eles comem. Então, queridos, nós estamos vivendo consequências das nossas escolhas. Temos que ser homens e mulheres para assumir isso. O coronavírus começou no dia 31 de dezembro. Em fevereiro aconteceu o carnaval. Ninguém falou nada. Todo mundo beijou todo mundo deitou e rolou. O mundo inteiro veio para o Brasil. O Brasil, gente, foi para outro lugar do mundo e voltou, e trouxe, e levou. E agora em março é que as pessoas abriram os olhos. Não pode pegar na mão, não pode se aproximar, não pode beijar, abraçar. E o carnaval? O carnaval, que é a festa da carne, onde a lei de Deus é mais pisada através de obras da carne, do adultério, através de latrocínios, de roubo, de crimes de toda a ordem. Estamos vivendo, queridos, consequências das nossas ações. Seguir o caminho da transgressão é perigoso, dá nisso. Isso não é mão de Deus pesando. É consequência. Deus quer nos livrar das consequências. Mas precisamos nos voltar para Ele. Interessante, queridos. E ninguém nunca tocou nesse assunto ainda. É algo que nós vamos levantar aqui no canal do Advento. Uma das recomendações é que não pode pegar na mão, não pode abraçar, etc. Mas o que estão fazendo em relação ao dinheiro? Todo mundo não pega no dinheiro. O dinheiro não se torna aí uma via de transmissão também indireta. Hoje já se fala até em transmissão comunitária. Mas eu quero levantar essa questão do dinheiro porque, olha, preste bem atenção. Se essa crise do coronavírus durar muito tempo, outras medidas novas vão ser tomadas.
E o dinheiro em cash pode ser uma das questões. As transações acontecendo o quê? Online. Eu não trabalho com aplicativos de celular de banco. Muitas pessoas trabalham. Mas uma forma de pagar contas, muitas transações são de receber o dinheiro através do aplicativo. O dinheiro em cash sai de questão. E essa é uma boa, entre aspas, desculpa. Agilidade nas transações, não tem fila, não tem corrupção. Você sabe que a corrupção, dinheiro na mala, na cueca, na meia, é dinheiro em cash. Não tem transmissão de coronavírus, vamos tirar o dinheiro. E aí, irmãos, nós podemos, aqui é uma suposição, não estou afirmando nada. Nós podemos entrar numa situação um pouco mais complicada para o povo de Deus. Por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, fala assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E nós sabemos que, se eu tiver dinheiro em cash guardado lá em casa, eu posso fazer transações comerciais, numa boa. Como é que a besta vai impedir que eu compre ou venda? Agora, se o dinheiro em cash sair de circulação e perder o valor, aí sim entra numa situação difícil do comprar e vender. Aí, meus irmãos, nós entramos numa situação muito complicada, que de início pode parecer boa, mas que lá na frente pode se transformar numa armadilha e você entrar num laço difícil de sair. Deus deu uma recomendação para o seu povo: a vida no campo. Quer as pessoas gostem, não gostem, achem bom, achem ruim, mas Deus nos orientou quanto a isso. Jesus viveu no campo. João Batista, todos os grandes homens da Bíblia se prepararam e advertiram as cidades. Tinham um ministério nas cidades, mas não moravam nelas. Algumas pessoas falam assim: Zito, mas como é que eu vou viver no campo? Quem vai pregar na cidade? Eu faço uma pergunta para você. Para eu pregar num hospital, eu preciso estar doente e morando lá no hospital? Não. Para eu pregar num presídio, eu preciso ser preso, ficar lá dentro para eu poder pregar? Não. Para eu pregar na cidade, eu preciso morar na cidade? Não. Essa é uma recomendação de Deus. Se você já está morando na cidade, no campo, louvado seja Deus pela sua vida. Que Deus possa lhe abençoar. E que você possa orar pelas pessoas, os irmãos que ainda estão morando na cidade. Lembrando que morar no campo não significa se isolar do mundo, mas é em você buscar a Deus para que Ele lhe mostre um local próximo da cidade, mas não tão perto, em que você possa ter o seu poço, em que você possa plantar os seus alimentos e não depender de nenhum sistema para comer, beber. Porque o comprar e o vender vai se transformar num problema para o povo de Deus. E o avanço de crises como essa colocam em pauta essas questões de dinheiro, de compra, de venda, de ir, de vir, do circular. Então, a forma mais segura para o povo de Deus é obedecer o que Deus diz. Se você já mora no campo, ore pelas pessoas que já estão na cidade. Se você mora na cidade e quer estar em melhores condições, seguir o que Deus diz, e nos dias mais difíceis dessa terra não sofrer tanto como as pessoas que estarão na cidade irão sofrer. Vocês lembram de Ló, né? O anjo teve que sair. Sai, Ló, puxar Ló. Eu vou destruir com fogo, sai daí. Meus irmãos, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis nas cidades. Por quê? Porque o homem tem se tornado muito ousado na prática do pecado. Muito ousado. E os juízos de Deus vão cair onde a lei de Deus é mais pisada, mais transgredida. Então as dores do parto vão só aumentar. Se você vive na cidade, ore a Deus, busque a Deus. Ele vai te dar um direcionamento, uma orientação. Mas, nesse momento de crise, reflita. Por quê? Se essa crise durar um pouco mais de tempo, queridos, nós podemos entrar em algumas situações difíceis. Por exemplo,
Vocês lembram o que aconteceu no Egito, né? Só uma simples correlação aqui. 7 anos de fome, 7 anos de muita comida. Nos 7 anos de fome, as pessoas passaram a procurar o Egito para comprar comida do Egito. Quando não tinham mais nada, trabalhavam e depois, quando abriram os olhos, já estavam sendo escravizadas pelo Egito. Em crises como essa, o que pode acontecer? O governo pode dispensar os seus servidores e sustentá-los, mantendo o recurso, o seu dinheiro. Mas e as empresas privadas? Será que tem condições de passar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem um funcionário trabalhar? Ela vai entrar em falência. Se essa crise do coronavírus no Brasil durar mais tempo, nós teremos problemas com algumas empresas, porque o governo vai ter que apertar o cerco nas lojas, nas fábricas, etc., para não haver aglomerados. A empresa vai deixar de lucrar e as pessoas vão começar a depender do Estado. Depender do Estado. Foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. E isso traz caos, porque isso traz um problema para o povo de Deus. Por quê? Porque você vai ter que ler a cartilha do Estado. E nós sabemos que um dia o Estado e a religião apostatada vão se unir e implantar leis que são de acordo com as intenções do inimigo de Deus, de Satanás, e que trará para o povo de Deus uma grande tribulação. Tudo isso que nós estamos vendo, queridos, é uma velha ordem que está saindo de cena para entrar numa nova ordem no mundo inteiro. Uma nova política, uma só política, uma só economia e uma só religião. Todos esses governos que têm ditaduras, eles vão cair. Venezuela, Coreia do Norte, os países ali que são independentes do petróleo, que têm ditaduras, vão cair. E os governantes do mundo vão estar sob um só governo, uma só política, uma só religião. Não se engane em relação à direita e à esquerda. Eu tenho até um texto aqui para ler para você, Apocalipse capítulo 17, versículo 13. Olha só, 17 o número na campanha do presidente, era o número dele, 17, direita. E 13 era o número da esquerda, do adversário que foi derrotado. Olha o que diz Apocalipse 17, 13. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Incrível, né? O que nós estamos vendo, queridos, é que o mundo inteiro está sendo preparado para voltar à supremacia papal da Idade Média. Uma época de trevas, o mundo passou por aquilo. Agora, em época de luz, grande luz, vai passar novamente. E Deus está falando conosco. Então nós estamos num momento em que precisamos voltar para Deus. Você que tem andado na internet de madrugada, andando em sites aí que não é para visualizar. Chegou a hora de se arrepender. Você que anda sonegando impostos. Se nós estivermos aí desobedecendo pai e mãe, desejando a mulher, a esposa, o esposo do próximo, roubando, adulterando, se nós estivermos na idolatria, chegou a hora de arrependimento. Arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, abandono dos pecados conhecidos. Chegou a época de conversão, mudança de direção, buscar a Deus, clamar a Deus o poder do Espírito Santo para que transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o nosso caráter e nos prepare para receber o selo do Deus vivo na testa. É esse selo que vai nos manter em pé nos últimos dias da história desta terra. A história do pecado está chegando ao fim. Aquilo que Deus falou lá em Gênesis 3,15, o governo de Satanás está chegando ao fim. O fim do grande conflito. Precisaremos estar selados. Minha mãe faleceu há pouco mais de um ano, dia 8 de março do ano passado. Eu nem sei como seria ela numa situação como essa que nós estamos vivendo. Mas eu louvo a Deus porque Ele sabe todas as coisas.
E precisamos, meus irmãos, buscar a Deus de verdade. Deixar de brincar de ser cristãos. Levar a sério. Precisamos advertir o nosso irmão, o nosso próximo, para que abra os olhos, pois o noivo está vindo. Quer você queira ou não. Quer você tenha levado a sério até hoje ou não. A fé que uma vez foi dada aos santos. Deus possa te abençoar, você e sua família. Eu gostaria de ler um texto. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.